Falando, alunos do Dimensão Pro, estamos aí agora com mais uma aula, desta vez dando continuidade ao nosso raciocínio aí, nosso cronograma de aulas. Nossa aula passada foi sobre produção textual e hoje daremos continuação às contribuições para essa produção textual, para a minha famosa redação aí, me preparando para os concursos. E a aula de hoje vai ser sobre coesão e coerência. O que é coesão e coerência que eu preciso ter? Muitas vezes eu acho que sei do assunto e ao mesmo tempo não sei do que se trata coesão e coerência. Então, é sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. O que é que eu preciso estar atento e quais são os mecanismos que eu posso utilizar para ajudar na minha escrita de redação. Vamos lá, agora aqui para a telinha, coesão e coerência hoje. Pois bem, ao final dessa aula, nós pretendemos entender o que é coesão, coerência e a diferença entre elas, aprender os articuladores usados para uma boa coesão e coerência, entender o que são os conectores e os referentes para que eu não possa cometer erros dentro do meu parágrafo, erros que vão me levar a pontos de corte ou a perder pontos dentro da escrita do meu texto e aprender detalhadamente quais são os principais conectores e suas aplicações em provas, certo? Então esse aí é o nosso propósito em relação à aula de hoje. Para darmos início, vamos aí conceituar o que seria para que vocês possam compreender. Iniciamos com as palavras, é claro, certo? Escritas de palavras temos a sequência de orações, das orações os períodos, as frases, para se formar um parágrafo e depois do parágrafo o meu texto. Ou seja, para que haja coesão, eu preciso da união de cada um desses segmentos, certo? A união de sentido que expresse compreensão dentro do meu parágrafo e do meu texto. Se a união entre as partes do texto, não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. Aí que está o problema de coesão e coerência, quando o meu parágrafo, a minha frase não está inteiramente ligada com a seguinte, fazendo assim com que fuja do meu sentido lógico, o que é que eu quero expressar dentro do meu parágrafo e dentro do meu texto, certo? E mais à frente veremos de forma detalhada. Não vou adiantar agora porque acredito que os próximos slides eu vou precisar falar sobre isso. Vejamos aí um exemplo de um parágrafo. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Segundo a Justiça, se mostrou falha a não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta desses jovens. Eu gostaria de aí analisar com vocês a respeito dessa palavrinha aqui, segundo, certo? Vamos aí agora para mais um exemplo, certo? Seguimos aí na nossa telinha. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Segundo a Justiça, se mostrou falha a não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Quero chamar a atenção de vocês para que vocês analisem comigo aí a colocação desta palavra segundo, certo? Esse conector aí que foi colocado de uma forma conformativa, se está com um efeito aí que soa bem dentro da gramática normativa. Atenção novamente para a releitura. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Ou seja, dá a entender, mesmo sendo dentro de um parágrafo, alguns jovens foram condenados e nós não sabemos qual foi os mistérios que levou a essa condenação.
Aí olha a colocação agora. Segundo a justiça se mostrou falha. Não está coeso. É o que já podemos aí perceber uma certa falta de sentido. É quando nós tentamos fazer as trocas dos conectores. Vamos aí agora tentar um conector conclusivo, trocando pela palavrinha portanto, para ver se vai nos exprimir um sentido com mais clareza. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Portanto, a justiça se mostrou falha a não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Ou seja, agora nós já conseguimos notar um sentido mais claro, mais coeso, certo? A coesão é quando o meu sentido está interligado um com o outro e eu consigo perceber uma clareza na explicação, no sentido. Se fôssemos trocar por um conector agora de forma causal, certo? Trocando aí pela palavrinha uma vez que. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Uma vez que, ó, como soa melhor, dentro da gramática, uma coisa interligada à outra, uma vez que a justiça se mostrou falha a não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Ou seja, eu preciso estar atento aos tipos de conector se minha frase, dentro do meu parágrafo, certo? Se tratando aí da gramática em si, se uma coisa está ligada à outra, exprimido um sentido de clareza. Se o sentido do meu texto ele for atrapalhado, ou seja, se fugir do sentido, eu tenho uma falha de coesão dentro do meu parágrafo, certo? Se essa falha acontecer, não só dentro de um parágrafo, podem vir aqui comigo na câmera. Se esta falha acontecer, não só dentro de um parágrafo, mas em relação de um parágrafo com o outro, teremos aí um problema de coerência, certo? A interligação entre um parágrafo e outro, fugindo também assim do sentido. Portanto, vamos aí dando continuidade à nossa telinha. Olha aí, que eu já acabei de dar uma iniciada de ideias para vocês. Quando as partes do texto não estão corretamente ligadas, trata-se de coesão. Quando não há sentido lógico, trata-se de coerência. Fugir do meu sentido, falto com coerência. Se os termos não estão ligados de forma correta, eu tenho problema de coesão. Relaciona-se diretamente ao uso correto dos pronomes, advérbios, preposições, substantivos e conclusões. Eu sempre, volta e meia, estou aí esclarecendo que a língua portuguesa ela vai funcionar como uma engrenagem, certo? Olha aí mais uma vez a presença aí das classes gramaticais, que foi um assunto que nós vimos logo no início das nossas aulas e que eu preciso ter o domínio básico para utilizá-las dentro do meu texto. Para eu compor, nós fizemos aqui análise de frases no quadro, eu lembro que eu cheguei a fazer aí com vocês, e para eu escrever qualquer tipo de frase, eu preciso aí organizar corretamente as classes de palavras para poder ter uma frase. E assim, consequentemente, os parágrafos e um texto, ou seja, as classes de palavras inteiramente estarão ligadas com a nossa escrita. Não há como fugir. Vamos entrar aí agora sobre os dois conceitos, que são os conectores, certo? As palavrinhas aí, ó, qualquer palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto ou que ainda serão ditas. Esses serão meus conectores. São palavras que eu irei utilizar para que também não haja repetição, certo? E aí eu já puxo um ganchinho, é a classe de palavras que nos ajuda com isso, são os pronomes, certo? Para eu não fazer
a repetição de um substantivo de uma palavra em si, eu vou e utilizo por um pronome. Seja para falar de pessoa, de coisas, de objeto, lugar, eu vou lá e muitas das vezes utilizo pronome, certo? Na maioria deles, o pronome demonstrativo, ok? E além dos conectores, nós temos o referente. O que vai ser referente, professora? Termos a que os conectores se referem. O conector está lá, fazendo ligação de uma frase com outra, e o referente também vai servir para que eu não faça essa devida repetição. Teremos alguns exemplos aqui durante a aula. Olha aí como eu falei para vocês dos pronomes que irão nos ajudar. E só para lembrar, eu trouxe aqui só apenas os tipos, né, de pronomes que temos. Temos uma variedade de pronomes e eles se encaixam como os principais conectores. Temos aí os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Um exemplo: Carlos trouxe o caderno e o entregou ao professor. Olha aí, o artigo o está servindo como meu referente para que não haja uma repetição da palavra caderno. Perceba que ficaria estranho e dá ideia para o leitor que vai estar lendo o seu texto que você não tem um aprimoramento aí de um léxico muito desenvolvido. Porque é como se você ficasse preso. Imagine, vou fazer a leitura trocando o referente pela própria palavra, para você perceber como vai soar a expressão. Carlos trouxe o caderno e entregou o caderno ao professor. Ou seja, a repetição dessa palavra caderno, ela é desnecessária, certo? Dá uma ideia que você está preso e não consegue desencadear consequentemente mais ideias. Aqui é só uma questão presa a uma palavra, é um exemplo. Mas aí, lembram, fazendo ligação aí com a aula inteiramente ligada com a aula de produção textual, que eu não posso encher salsicha, utilizando agora uma linguagem coloquial, para que vocês compreendam de forma mais clara, mais rápida. Eu tenho que se demonstrar o domínio, seja do conhecimento prévio, seja do conhecimento de mundo, seja do meu léxico, certo? Ou seja, eu preciso estabelecer de forma correta a minha coesão dentro da minha frase e dentro do meu parágrafo. E para isso, estão aí os conectores e os referentes. Vejamos outro exemplo. O rapaz e a moça estavam tristes. Aquele por não chegar a tempo. Esta por não ter ido bem na prova. Perceba que aí, ó, temos um pronome aquele. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Só para vocês irem acompanhando comigo. Ó, pronome aquele que está fazendo referência ao rapaz, certo? É o que está mais distante. Na aula de pronome foi esclarecido que pronome demonstrativo pode ser aquele, aquilo, aquela, esta, este, esse ou essa. E aí cada um é utilizado de uma forma para que possa compreender. O aquele, ele vai ser sempre referente a um termo que está mais afastado. Nesse caso aqui, o rapaz. E esta vai estar se referindo à moça, certo? Aquele por não chegar a tempo, esta por não ter ido bem na prova. Por isso eles estavam tristes. Ou seja, aquele pronome utilizado para termos mais afastados e moça também um outro referente utilizado para os termos mais próximos, certo? Olha aí, mais uma dica, evita-se repetição por meio de este e aquele. E se fosse utilizado o termo esse, ficaria errado. Esse é utilizado para um termo afastado, porém
não mais afastado, seria o que seja mais mediano. Este sempre para o que está mais próximo e este para o que, perdão, e aquele para o que está bem mais afastado, mais distante do falante, certo? Vamos agora para as outras classes de palavras que também vão servir aí como conectores e referentes dentro da nossa escrita. Só um momento enquanto eu tomo uma água e daremos continuidade. Pois bem, substantivos e advérbios. Eduardo e Rafael chegaram em casa tarde. Perdão, está com um erro, faltou o complemento da frase. Mas aí, chegaram em casa tarde. Eduardo e Rafael chegaram em casa tarde. Adolescentes ainda não entendem o que é dar satisfação. Ou seja, vamos aí observar a palavra adolescentes como um substantivo, certo? Substantivo, só relembrando a classe que nomeia seres, coisas, objetos, certo? E aí aqui, então, nome que dá a pessoas de uma faixa etária de uma certa idade a 18 anos, certo? Então, está fazendo referência aos dois nomes que já foram citados anteriormente. E para eu não trocar, para eu não repetir o nome, certo? Ou também poderia ser utilizado outra vez os tipos de pronomes, certo? Eles, certo? Mas aí foi utilizado agora substantivo. Adolescentes ainda não entendem o que é dar satisfação. Ou seja, totalmente, inteiramente ligado aí uma frase com a outra, estabelecendo sentido, sem repetição de palavra. Um outro exemplo agora a respeito dos advérbios. A faculdade me ensinou a ser gente. Ou quem sabe aí o cursinho, para quem está na ativa de cursos e concursos. A faculdade me ensinou a ser gente. Lá eu cresci muito. Lembram dos advérbios? Pode ser de modo, de tempo, de lugar. E nesse caso está fazendo referência à faculdade. Ou seja, o lá exprime a ideia de lugar que, sendo dito anteriormente, eu tenho noção que é uma ideia de lugar. Pois bem, um outro conector agora são as preposições, certo? As preposições, elas não vão ser referentes. Eu já trouxe aí até no slide. Ó. Elas apenas unem palavras e não possuem referentes. Apenas estabelecem vínculos. A minha preposição unicamente vai servir para unir uma palavra ou outra, não necessariamente fazer referência a algo que já foi dito dentro do meu texto, dentro do meu parágrafo, ok? Olha aí um exemplo, preciso de ajuda. Foi aí, serviu de conectivo para unir a palavra preciso e a palavra ajuda. Se eu colocar apenas aqui preciso, ou verbo precisar, não tem como você compreender do que é que eu preciso, certo? Eu preciso de uma preposição para que haja sentido. Preciso. Você precisa de quê? Certo? Preciso de uma preposição e de um complemento para que haja sentido dentro da minha frase. A preposição ela não tem significado, e sim estabelece um valor relacional. Uma palavra relacionada a outra e ela faz a ligação. Um outro exemplo aí, morreu de calor. Morreu de quê? Ou seja, estabeleceu agora uma ideia de um valor de causa. A preposição ela tem valor semântico ou nocional. Ela inicia uma expressão com valor de causa. Ou seja, são conectores, mas cada uma delas, mais uma vez,
observando agora a língua portuguesa de forma contextual, nós não podemos também analisá-la de forma isolada. As preposições têm os seus valores semânticos. Uma hora pode exprimir um valor de causa, outra hora de uma matéria, outra hora de outros sentidos que nós veremos aí nos próximos slides. Olha aí alguns valores semânticos das preposições. E eu trouxe alguns exemplos. Até algumas preposições vocês verão que são as mesmas, certo? Porém, dentro de cada frase, dentro do seu contexto, você tem que avaliar e perceber que uma hora exprime uma ideia e outra hora exprime outra ideia. Primeiro exemplo. Perdemos tudo com a seca. Olha aí, a minha preposição é a palavrinha com, certo? Fazendo ligação. Imagine que não tivesse a preposição. Perdemos tudo a seca. Fica sem lógica. Nós percebemos, mesmo sem dominar todas as classes de palavras, 100%, ninguém nunca vai conseguir dominar 100%, certo? Agora, é claro que é necessário o esforço e a prática, isso nos ajuda, mas nós, falantes, desde da vara da infância, aquisição de linguagem, então nós conseguimos ter uma noção que a frase não está legal. Perdemos tudo a seca. Não, falta alguma coisa. Então foi colocada a preposição com, que exprimiu o quê? Uma ideia, um valor semântico, um sentido de causa. O que foi que fez perder tudo? A seca. Ou seja, com a seca. Perdemos tudo com a seca. Foi a causa que foi estabelecida. Segundo exemplo. Trouxe talheres de plástico. Preposição de, certo? Olha aí. Trouxe talheres plástico. Sem sentido. Fica vago, certo? Não inteiramente sem sentido, mas também completo não está. Ou seja, trouxe talheres de plástico. Dessa vez, mudamos o sentido, certo? O valor semântico tem aí um valor de matéria, material. Falam muito de política. A preposição é a mesma, mas percebam, agora sim, temos que avaliar quem é que está a palavrinha que vem antes e que vem depois, para eu poder ver qual é o valor semântico ou do que se trata dentro do meu contexto. E é isso que cai nas provas de concurso. A palavra, a preposição tal, dentro da frase tal, estabelece um sentido de quê? Ou expressa um valor semântico de quê? E lá aí vai estar as alternativas e você precisa ler e compreender dentro do contexto para ver qual o valor semântico que está exprimindo. Ok? Um outro exemplo. Encontrei a saia de Rose. Encontrei a saia de Rose. Agora, exprime uma ideia de posse. Vejam só, estou falando de um objeto que é de alguém. Foi dito quem é esse alguém. Então, estabelece uma ideia de posse, certo? Agiu com calma. Ó, lá em cima vimos a preposição com, estabelecendo a ideia de causa. E agora estamos vendo a preposição com, estabelecendo a ideia de modo. A forma como a pessoa agiu. Foi o modo, certo? E último exemplo, retomei ao trabalho de manhã. Preposição de, mas aí, ó, exprimindo ideia de tempo. Foi pela manhã. Então, é necessário que vocês estejam bastante atentos. Apesar de ser uma classe de palavras que não vai exprimir referente, certo? Não necessariamente vai estar fazendo referência a alguma coisa que já foi dito dentro do meu texto, eu preciso estar atenta ao contexto para ter a noção e a compreensão de que valor semântico está
se tratando, certo? Prosseguimos aí agora com as conjunções, que também vão servir apenas para unir, certo? Só que dessa vez não unir palavras, e sim unir orações, estabelecendo um sentido entre elas. Hoje nossa aula é toda trabalhando a respeito do sentido dentro do meu texto, ok? Então, unem orações, estabelecendo sentido entre elas. Orações coordenadas e subordinadas. Eu vou aqui só puxar um ganchinho para vocês só relembrarem. Orações coordenadas serão aqueles tipos de oração ou de frase que dentro dela é necessário que haja um verbo que já foi conjugado, certo? E ao lado uma outra oração. Quando as orações, podem vir aqui na câmera comigo. Quando as orações estão uma ao lado da outra, mas que na primeira você já consegue compreender completamente o sentido, você tem uma oração coordenada, certo? Há um verbo, uma característica primeira a ser observada, um verbo que já foi conjugado. Tem lá uma oração, um ponto final. Em seguida vem uma outra oração. Mas para que eu compreenda a minha primeira oração, ela não é dependente da segunda. Eu tenho uma oração coordenada, certo? Já a oração subordinada, nós subentendemos que uma depende da outra para que haja sentido. É quando eu escrevo uma outra frase, mas para que eu compreenda ela, eu preciso de um conector. Ela está subordinada à primeira frase, ok? Então seria só para um termo aí de esclarecimento, bem básico. Depois, na sequência, nós veremos aí os tipos de orações coordenadas e subordinadas. Existem alguns tipos dentro dessas duas situações e nós veremos com mais detalhes. Se tratando das conjunções e locuções conjuntivas, só para termos de também esclarecimento, conjunções vai ser aquela palavrinha também que vai me ajudar, como foi dito, para unir orações, certo? Um parágrafo a outro, uma frase entre outra, unir orações. Professora, mas aí eu estou com uma dúvida entre o que é conjunções e locuções conjuntivas. As locuções conjuntivas vai ser quando eu utilizo mais de uma palavra para unir as orações. São as locuções conjuntivas que podem ser uma ou mais, mas que ambas estão, muitas das vezes, estabelecendo o mesmo sentido que as conjunções, certo? Algumas conjunções têm valores semânticos diversos. Olha aí, um pode exprimir um sentido e o outro sentido, certo? Vamos lá para aí algumas conjunções. A palavrinha mais, conjunção mas. Acontece muito das pessoas se confundirem a respeito do mas com i e mas sem i, certo? E também, muitas das vezes, nós fixamos a ideia que esse mas conseguimos assimilar, que o mas com i indica uma ideia de adição e o mas sem i uma ideia de oposição, ou seja, uma conjunção adversativa. Porém, existem alguns detalhes que nós precisamos nos atentar. Mas uma vez dependendo do contexto, dependendo da palavra que está junto à minha conjunção ou posicionamento de vírgula, vai fazer com que minha conjunção estabeleça um outro sentido, um sentido diverso. É o caso do mas. Por exemplo, quero assistir aula, mas não acho o link. Percebam aí o uso da vírgula antes, sim, da conjunção. E esse mais agora, exprimindo ideia oposta. Eu quero assistir a aula, mas não acho o link. É como se pudéssemos trocar pela palavrinha porém. Uma ideia oposta, adversativa, mas não acho o link. Segundo exemplo, não só
dá aulas, mas também escreve. Professora, está mesmo lugar, vírgula e o mais. Porém, vocês devem atentar quando essa conjunção mas vier acompanhado da palavrinha também, vai exprimir uma ideia de adição, porque esse também vai estabelecer um sentido equivalente à preposição como, a conjunção como, certo? Ó, não só dá aula, como também escreve, ou como escreve, certo? Então, mais uma vez, precisaremos estarmos atentos ao contexto e à posição de palavras dentro da frase. Ok, pessoal? Vamos aí. Segunda conjunção observada, o e, não é isso? E a gente sabe que dá uma ideia também de adição, mas também pode ser adversativa. E muitas vezes pode acontecer de alguém estar aí se surpreendendo, mas também exprime essa ideia. Paguei o boleto e chorei muito. Quem nunca? Olha aí, paguei o boleto e chorei muito. Uma ideia de adição. Foi feito uma coisa e foi feito a outra, certo? Olha agora o segundo exemplo. Li o livro. Vírgula antes da conjunção e já exprime aí uma ideia de adversativa, certo? E não entendi nada. A primeira situação ela foi feita, mas a segunda foi oposta à primeira. Inclusive, você olha o posicionamento da vírgula quando vier antes, certo? Li o livro e não entendi nada. A mesma coisa do mas, equivale ao mas. Li o livro, mas não entendi nada. Eu trouxe sempre uns exemplos aqui de palavras que vocês podem fazer substituição, só para que fique mais fácil aí a questão da compreensão dentro de algumas conjunções. Haverá mais exemplos desses tipos que vocês poderão aí fazer uma certa substituição para conferir se está realmente estabelecido um sentido coeso, ok? Conjunção pois. Estudei muito. Estava, pois, exausto. Redobrem a atenção aqui para os posicionamentos de vírgula, certo? Dentro da frase e aí, consequentemente, dentro do parágrafo e do texto. A conjunção pois, quando ela está entre vírgulas, ela exprime uma ideia de conclusão. Você pode aí trocar pela palavrinha portanto para conferir o sentido da sua frase. Estudei muito. Estava, portanto, exausto. Pois, entre duas vírgulas, exprime uma ideia de conclusão. Olha outro exemplo agora. Posicionamento de vírgula apenas antes da conjunção. Traga a prova, pois quero corrigi-la. Eu estou explicando porque quero a sua prova. Perceba que agora não temos mais uma outra vírgula posterior à conjunção pois, e sim apenas antes, ok? E quando não temos posicionamento nenhum de vírgulas, exprime uma ideia de causa. A planta morreu pois não foi regada. Ou seja, pedindo aí para que vocês redobrem a atenção ao posicionamento da vírgula dentro do meu texto, porque ele pode mudar completamente o sentido, certo? Lembrando mais uma vez, quando a conjunção pois estiver entre duas vírgulas, exprime uma ideia de conclusão. Vírgula apenas antes da conjunção explicativa. E quando não há nenhuma vírgula entre uma ou outra, exprime uma ideia de causa, certo? Então, seguimos aí. Conjunção porque
na aula seguinte nós veremos aí os tipos de porquês, certo? Mas aqui vamos atentar apenas a este. Por quê? Não fale nada, porque ela ficará triste. Mais uma vez o posicionamento da vírgula antes, dando ideia de explicação. Vírgula apenas antes, explicação. Não fale nada, porque ela ficará triste. Nenhuma vírgula estabelece aí uma ideia de causa. As frutas caíram porque estavam maduras. Ok? Porque meu filho fosse feliz, fui para festa, fui para casa, enfim. Ou seja, professora, possa ser que esteja soando estranho. Em alguns momentos, essa conjunção porque você pode fazer a troca pela palavrinha aí ou por essa locução para quê? Para que meu filho fosse feliz, fui para casa, fui para a festa. Por isso está aí de forma correta no início esse porquê, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido algumas dicas aí dessas conjunções, desses conectores e desses referentes que servirão para ajudá-los na escrita de um texto. Nos encontramos na próxima aula.